Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 3. Assim está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 7 coisas abundantes que encontramos em Deus. O apóstolo, ao escrever estas palavras, ele estava trazendo encorajamento e alegria para aqueles irmãos que andavam dispersos por conta, certamente, das perseguições da época. Eles precisavam ficar sempre se locomovendo de um lugar para o outro. Mas Deus não os deixou sozinhos e desamparados. A promessa de Deus era: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, nós encontramos um Deus maravilhoso, que se importa com as pessoas, que faz todo o necessário para socorrer, orientar, cuidar, livrar e prover dentro das necessidades de cada um. Este Deus que servimos é o Deus que está acima de tudo e de todos. Ele é o único Deus verdadeiro, soberano, Senhor, que tudo está sujeito e submisso a Ele. Nada foge ao controle de Deus. Todas as coisas caminham nesta direção. E este Deus que nós servimos é um Deus que se manifesta através do seu poder, das suas obras, dos seus feitos. Então, para termos o conhecimento de Deus, nós precisamos procurá-lo na natureza e nas ações de Deus para com as pessoas, os seus atributos, os seus nomes, as suas obras. Tudo isto nós vamos encontrar elementos que vão trazer para nós a realidade acerca do Deus a quem servimos e o adoramos e o glorificamos. E ele é um Deus que está sempre pronto a ouvir o clamor daqueles que recorrem a ele em busca de ajuda. E nós entendemos que precisamos olhar dentro da palavra de Deus, em alguns pontos, o que encontramos para fortalecer a nossa fé, a nossa crença em Deus e nos despertar para glorificá-lo e bendizê-lo pelo seu poder, pela sua grandeza, pelos seus feitos poderosos que ele tem realizado. Aonde Deus opera a sua obra, o seu poder, levanta-se marcos que ficam gravados na história da humanidade como a operação de Deus. E nós vemos isso em vários pontos, desde lá do Gênesis, quando nada existia e Deus manifestou o seu poder criativo, criou todas as coisas, colocou-as cada uma nos seus devidos lugares, designou a cada uma espécie, uma condição, para que tudo ficasse dentro do controle, para que não houvesse nenhum tipo de aberração ou descontrole. As coisas de Deus são perfeitas, são permanentes e são ordeiras. Deus não age na desordem, Deus age na ordem. Por isso, o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta a Coríntios, ele disse:
fazei todas as coisas com ordem e decência. Esta foi a maneira como Deus trabalhou. E nós, servindo a Ele, precisamos olhar este aspecto também e procurar modelar a nossa vida, que ela seja com ordem e com decência, que não venhamos a entrar por caminhos perigosos, da desordem, da indecência, da imoralidade, da corrupção, da rebelião, porque estas coisas certamente trarão sobre aqueles que assim agirem consequências que serão desastrosas e levarão a uma eternidade longe da presença de Deus. Mas observamos que em Deus há amor, há alegria, a paz, a verdade, a santidade, a pureza, enfim, tudo isto são situações que nós encontramos em Deus. E quando Pedro escreve esta epístola, ele diz aqui, olha, bendito o Deus, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que, segundo a sua grande misericórdia. Então, a misericórdia de Deus não é limitada, mas diz-nos aqui que a misericórdia de Deus, ela é grande. Quando nós encontramos lá em Lamentações de Jeremias, diz-nos que a causa de não sermos consumidos é por conta da misericórdia do Senhor, porque elas não têm fim. Bem, se a misericórdia de Deus é grande, se a misericórdia de Deus não tem fim, significa que esta misericórdia é abundante. Deus abunda em misericórdia. Misericórdia é a ação de Deus em não promover diante do ser humano aquilo que os feitos dele merecem, quando ele reconhece diante do Senhor Deus a sua condição e recorre em ajuda, em busca diante do Senhor. Então nós encontramos, em primeiro lugar, que em Deus há abundância de misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é abundante. E com a operação da misericórdia de Deus, quem é o beneficiado por ela? O beneficiado pela misericórdia de Deus é o perdido, porque ele está no caminho da perdição, está sentenciado à morte, a enfrentar um juízo, mas Deus, na sua misericórdia, concede-lhe a oportunidade de ele reconhecer e buscar em Deus a ajuda necessária, dispondo-se a ouvir e obedecer o que Deus colocar diante de si, ele então recebe de Deus a misericórdia. E na misericórdia está o favor de Deus. E o favor de Deus para com o homem, para com o perdido, é que ele seja encontrado. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus veio na manifestação da grande e abundante misericórdia de Deus para socorrer, livrar o perdido e trazê-lo à presença de Deus. Então esta é a primeira coisa abundante que nós encontramos em Deus. Em Deus, a misericórdia é abundante e ela tem o objetivo de alcançar o perdido. Portanto, aqui Pedro escreveu, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós fomos gerados por Deus em estado de pureza e santidade. Com a entrada do pecado, o homem passou a ser degenerado. O efeito do pecado na vida humana atingiu todas as áreas da vida e, portanto, degenerou toda a vida humana.
Agora, em Jesus, nós somos regenerados, ou seja, gerados de novo. Isso nós encontramos que é mediante a grande misericórdia de Deus. Então, no exercício da misericórdia, abriu-se para o perdido a oportunidade de ele ser encontrado e, em sendo encontrado, ser gerado de novo para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então aí está o Deus misericordioso exercendo misericórdia. E esta misericórdia alcançando o perdido e trazendo-o para o caminho, para a presença de Deus e gerando-o novamente, fazendo dele uma nova criatura. E o apóstolo Paulo deixou escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo, tudo é feito novo. Então, somos gerados de novo, ou regenerados por Deus. E esta regeneração, ela leva-nos a ter acesso à presença de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, esta primeira coisa abundante que nós encontramos na palavra de Deus concernente ao nosso Deus é misericórdia abundante. A misericórdia abundante. A segunda coisa que nós encontramos está em 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 14, está escrito assim: E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Graça que superabundou, quer dizer, é mais do que abundante. Então, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que a graça superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A graça, ela vem para favorecer o necessitado. Nós temos, por experiência pessoal, a manifestação da graça e misericórdia de Deus em olhar para nós com a sua infinita compaixão e nos atrair para si. Então nós, nesta segunda coisa abundante em Deus, nós encontramos abundante graça, superabundante graça, maravilhosa graça, graça excelente de Deus. E esta graça leva-nos à salvação por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então esta graça que superabundou, conforme mesmo Paulo escreveu, aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Ela é muito mais do que abundante. E esta graça provém de Deus. Ele é chamado o Deus de toda a graça. Então somos agraciados por Deus, com a manifestação da sua graça. E por meio desta graça é-nos aberto o acesso diante do Senhor nosso Deus. Então esta é a segunda coisa abundante que encontramos em Deus. Abundante graça. Já vimos abundante misericórdia e agora abundante graça. Terceira coisa abundante que nós encontramos em Deus, nós encontramos o perdão. Ele é o Deus perdoador. O salmista, no Salmo 134,
Está escrito assim, Salmo 130 e verso 4. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. O perdão de Deus é também abundante. Ele perdoa-nos à medida em que nós nos colocamos diante da sua presença e confessamos diante dele as nossas faltas. Então, o Senhor Deus oferece-nos este perdão que tanto precisamos. Jeremias, escrevendo no capítulo 33, o versículo 8, deixou escrito: E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Então o Senhor diz: perdoarei todas as tuas iniquidades. Em Deus há o abundante perdão. E a abundância do perdão de Deus, ela vai favorecer a quem? Ao culpado. Ao culpado. E culpado por quê? Porque na sua vida, no seu procedimento, agiu, viveu ou manifestou-se de maneira contrária ao propósito e à vontade de Deus, certamente alimentado pelo pecado que estava dominando sobre a vida. E o ser humano, ele se torna errante e forasteiro por este mundo. E quando nós encontramos em Deus um Deus perdoador, que não leva em conta o tempo da ignorância, mas oferece àqueles que se arrependerem o perdão e o conduzem pela salvação em Cristo Jesus, esta abundância do perdão, ela vai socorrer o culpado, tirar dele a consciência de culpa mediante a decisão que ele tomar diante do Senhor. Então encontramos em Deus aqui, em terceiro lugar, a abundância de perdão. O perdão de Deus é abundante. Ele não perdoa algumas iniquidades e outras não. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. O salmista, no Salmo 103, ele deixou escrito assim: para que possamos bendizer ao Senhor. Está registrado: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Então, o Senhor é aquele que perdoa. E diz: pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, isto é possível porque em Deus há abundante perdão. E todo aquele que sentir-se culpado e atraído pelo Senhor, em Deus, através de Jesus, ele será perdoado. Então, o culpado deixará de levar consigo esta culpa. Nós vivíamos debaixo de culpa e de condenação. Mas quando o Senhor Jesus nos atraiu, a palavra de Deus nos afirma: portanto, agora, nenhuma condenação, nenhum sentimento de culpa há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, encontramos, em terceiro lugar, abundante perdão em Deus. Em quarto lugar, nós vamos encontrar uma palavra dita pelo Senhor Jesus, que ficou registrado no Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo de número 10, está escrito assim. João 10 e 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com
abundância. Então, vida abundante. Esta vida abundante, ela provém de Deus. Toda a vida origina-se em Deus. Esta vida abundante também. Jesus, como Deus, também ele disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. O que é uma vida abundante? Uma vida com abundância. É uma vida plena, é uma vida realizada, é uma vida frutífera, é uma vida que glorifica a Deus. E nós encontramos vida abundante é para aquele que está morto. E a palavra de Deus diz que nós outrora estávamos mortos em delitos e pecados, mas o Senhor compadeceu-se da nossa vida e veio em nosso socorro, para que nós pudéssemos então recebermos esta vida de Deus. E esta vida, ela é a vida eterna. A manifestação do amor de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando recebe a vida eterna, não vai perecer, mas vai viver. E não somente a vida física, mas vai receber a vida eterna com Deus. Então, esta abundância, esta quarta abundância em Deus é vida abundante para o morto, para que ele seja ressuscitado, para que ele volte à vida com Deus. Porque não tem como a pessoa continuar nesse estado depois deste encontro maravilhoso com o Senhor. Em quinto lugar, nós encontramos em Efésios, no capítulo 3 e o versículo 20, está escrito assim. Efésios capítulo 3 e o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, Deus é aquele que faz tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder. Então, a abundância aqui de Deus é a abundância de poder. Em Deus há um poder abundante. E quem é que precisa deste poder abundante? É o fraco, para se fortalecer, para se reerguer, para estar em pé na presença de Deus. Ele depende da abundância deste poder que há em Deus. Então, em Deus há abundantemente este poder que se manifesta. E ele manifesta-se em benefício dos fracos. E a sexta abundância que nós encontramos em Deus, nós encontramos em Jeremias, no capítulo 33 e o versículo de número 6. Esta é a sexta abundância que encontramos em Deus. Ele diz: eis que eu farei vir sobre elas saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei a abundância de paz e de verdade. Então, esta sexta coisa abundante que encontramos em Deus é a abundância de paz. E a palavra de Deus diz: e o Deus de toda paz. Então, Deus é conhecido por sua paz também. Então, em Deus há abundância de paz. Jesus, quando veio aqui, ele manifestou esta paz de Deus e transmitiu-a aos seus discípulos, dizendo:
a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize. Aquela paz que Jesus ofereceu é uma paz rica, uma paz abundante. Quando, após, ou no ato da ressurreição, após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam trancados e com medo dos judeus, Jesus apresentou-se diante deles e disse: paz seja convosco. Esta expressão de Jesus para eles foi que tranquilizou e deu a eles a segurança do Senhor Jesus. Então, o nosso Deus é um Deus que transmite, que opera por meio de uma paz abundante. Então, veja que em Deus as coisas sempre são abundantes. Então, aqui em sexto lugar, a paz é para aquele que está perturbado, atribulado, inquieto, inseguro. Ele precisa desfrutar da paz de Deus. E a paz de Deus é suficiente para trazer calmaria àquele coração atribulado. E em Deus encontramos abundante paz. Ela é muito necessária para nós, principalmente no mundo turbulento, agitado e perigoso em que vivemos. É preciso que tenhamos assegurado em nosso coração esta paz que provém de Deus para a nossa vida. E nesta abundância de paz, nós não seremos levados e não nos deixaremos perturbar por situações externas, mas descansaremos confiado em Deus e refugiados diante desta paz maravilhosa que procede de Deus. E a sétima e última abundância que nós encontramos em Deus, não é que só existem em Deus 7 coisas abundantes. A palavra de Deus está repleta, mas em cada tempo falamos sobre determinado ponto. Por isso, escolhemos apenas 7 coisas abundantes para esta meditação. E a sétima e última nós encontramos em Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 26, onde está escrito da seguinte forma: Filipenses 1 e 26. Para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, a glória do Senhor possa abundar em Cristo Jesus, a glória de Deus. Então, o Deus que servimos é um Deus de abundante glória. A glória de Deus que manifesta-se. Ele não dá a sua glória a ninguém, mas na manifestação da glória de Deus, nós somos beneficiados. Veja que quando Lázaro morreu e as suas irmãs estavam abatidas, e o Senhor Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Então a glória de Deus se manifesta para reverter determinadas situações. Por exemplo, lá no caso de Lázaro, eles estavam tomados por tristeza pela morte de Lázaro. Mas com a manifestação da glória por meio de Jesus Cristo, eles receberam a alegria que tanto precisavam. E a tristeza teve que sair. Na presença do Senhor, diz-nos a palavra, a abundância de alegria. Então, esta alegria manifesta-se com a operação da glória de Deus. Então, a abundante glória que há em Deus, ela vem para trazer alegria ao triste, ao aflito, ao angustiado. Ele, nesta manifestação, é abençoado pelo Senhor. Então, nós encontramos na palavra de Deus 7 coisas abundantes a respeito
do Senhor nosso Deus. E todas elas são necessárias para a nossa vida de fé, de comunhão e a vivência aqui na terra. Nós dependemos desfrutar destas abundâncias de Deus para que a nossa vida esteja integrada ao propósito e à vontade de Deus. Assim fazendo, nós estaremos adorando, glorificando, bendizendo ao Senhor e aproximando-nos cada dia mais do Senhor nosso Deus, em saber que estas grandezas abundantes que se manifestam através de Deus, elas estão disponíveis para cada um de nós quando recorrermos diante do Senhor em busca da sua manifestação. Então nós vimos aqui 7 coisas abundantes em Deus e para onde ela é direcionada. Nós vimos em primeiro lugar em Deus abundante misericórdia para buscar o perdido. Segundo, abundante graça para socorrer o necessitado. Terceiro, abundante perdão para ir ao encontro do culpado. Quarto, abundante vida para trazer o que está morto à vida, a ressurreição espiritual. Quinto, abundante poder para socorrer o fraco. Sexto, abundante paz para o que está atribulado. Sétimo, abundante glória para promover a alegria àquele que está triste devido a algo que aconteceu e trouxe-lhe a tristeza. Nestas operações de Deus, das coisas abundantes, misericórdia, graça, perdão, vida, poder, paz e glória, nós somos beneficiados e seguiremos glorificando ao Senhor, porque estas operações de Deus, elas nos encorajam, nos fortalece e nos dá o amadurecimento e o discernimento espiritual para entendermos e nos posicionarmos diante deste Deus, onde tudo nele é de maneira abundante e ele coloca à disposição dos seus filhos. Desfrutemos com alegria e reconhecemos diante do Senhor, com gratidão, o seu grande e maravilhoso amor e poder para com cada um de nós. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.